Muito boa tarde, Imperatriz, região Tocantina, coisa boa, estamos de volta, graças a Deus. Boa tarde para você, ligadinho conosco aqui no canal 19.1. Nós agradecemos a todos vocês aí pelo carinho da audiência, você no sítio, chácara, fazenda, apartamento, casa, você que está assistindo a gente aí no comércio. Aliás, a gente tem passado aí nos comércios, as pessoas têm dito, então tá no comércio tal, tá lá as televisões ligadas. E muito obrigado a todos vocês. E nesse comércio movimentado da nossa cidade de Imperatriz, um comércio pujante, vem comprar aqui, vem realmente aí fazer as suas compras e aqui você tem aqui tudo que você precisa. Aliás, Imperatriz é uma cidade maravilhosa, né? Que tem nos dado assim aquilo que a gente necessita. A gente não precisa de sair daqui para uma outra capital para adquirir aquilo que a gente precisa no dia a dia. Aqui tem, aliás, né, tem pessoas da capital, de São Luís, né, que diz que aqui tem encontrado determinadas coisas que lá não tem. E é isso, é um comércio pujante. Imperatriz já foi aí um dos principais atacadistas, né? Centro atacadista, porque chega aqui e daqui distribui, inclusive, para as capitais. Então, a todos vocês que estão trabalhando na cidade de Imperatriz e, claro, com toda essa influência também da região Tocantina, nosso boa tarde para você que está ligadinho com a gente. Muito obrigado. Grande abraço também àqueles que trabalham no sítio, na chácara, né, na fazenda. Deus abençoe a todos vocês aí. Um bom trabalho. E não é mole não, hein, Denis Lopes? Pegar esse solzão aí, trabalhando na roça agora, meu filho. Pense, né, para o nosso pão aí de cada dia. Então, a todos vocês aí, muita saúde, viu? Olha, obrigado a você também que nos acompanha, além do 19.1, você também que nos acompanha aí pelas plataformas digitais. Você tem aí na sua telinha, né? Você pode estar nos acompanhando aqui, ó, no www.tvmeionorte.com, que é o nosso site. E este site aqui, você pode nos assistir, nos acompanhar de qualquer parte do Brasil ou do mundo. Então, salva aí, certo? E logo abaixo você tem o YouTube, para você rever algumas entrevistas, matérias, programas e a nossa programação no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, TV Meio Norte Imperatriz. Já desse lado aqui você tem o 98226-4955, 98226-4955, que é o nosso zap. Com ele você fala diretamente aí com o Denis Lopes, com a nossa produção, tá? E você, se ainda não segue a gente lá no Instagram, @TV Meio Norte ITZ. E lá você tem informações o dia inteiro e todo dia, beleza? Certinho. Denis Lopes, como é que tá? E a bota aí, Denis Lopes? Tá melhorando. Tá melhorando o pé? Tá. Ah, já tirou a bota hoje para dar um descanso, é isso? Dar um ventinho, daqui a pouco eu boto. Muito bem, tá certo. Vai se cuidando, meu filho. Olha, a gente abre o Agora Imperatriz de hoje com informações que pessoas morreram de Covid no Maranhão só esta semana. E foram, quantos casos, Denis? Diagnosticados foram 278, né? E algumas pessoas, 4 pessoas morreram? 4 pessoas morreram, que coisa, hein? E é preciso ainda continuar com os cuidados, né? Isso tudo aí nas últimas 24 horas. Os 4 óbitos foram nas cidades de São Pedro dos Crentes, Cantanhede, Rosário e Riachão. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, foram contabilizados 10.971 mortes e 466.317 casos confirmados de Covid. E a taxa de mortes no Maranhão está em 2,35%. É baixo? Mas é uma morte, né, gente? Mas tem notícia boa sobre o número de recuperados também, graças a Deus, um total de 452.443 pessoas que se curaram do vírus. Além disso, mais de 12.000 doses de vacinas foram aplicadas no estado. Então se cuidando, se você tem algum sintomazinho, às vezes se confunde com a gripe, né? E principalmente aqueles que não se vacinaram, gente, tá aí, né? Os postos têm a vacina, porque a questão é a contaminação e você não tem nenhuma imunidade ou imunidade baixa, e aí fica mais vulnerável, né, a doença. Já aqueles que tomaram segunda, terceira dose de reforço, já estão mais protegidos, tá? Por isso a baixa, né, por todo o Brasil, inclusive no Maranhão. Bora cuidar, né?
E a gente continua falando de saúde e por causa do tempo seco, baixa umidade do ar e principalmente as queimadas, fumaça, né? Nesse período do ano aumentam as doenças respiratórias. A repórter Fabi, ela tem mais informações pra gente. Conta, Fabi. Olá para você e para todo mundo ligado em nossa programação. Pois é, para falar desse assunto, eu converso agora com a doutora Elisângela Anelli, ela que é pneumologista. Doutora, primeiramente, obrigada por nos receber aqui no seu consultório, um período aí de baixa umidade e a gente precisa, então, redobrar os cuidados, né? Sim, com certeza. Nesse período, pela umidade ser muito baixa e estar aliado também a muita queimada, então você tem uma tendência a ter uma concentração da poluição. E, com isso, podem haver algumas manifestações respiratórias. Então, é importante alguns cuidados, como aumentar a ingesta hídrica, né? Então, você aumenta a quantidade que bebe de água nesse período. Pode vir fazer hidratação de outras formas também. Algumas pessoas têm olho seco nesse período, então usar um soro fisiológico lavando o olho várias vezes ao dia. A mucosa nasal costuma ficar também muito ressecada, então você pode lavar as narinas com soro fisiológico. Deve também evitar fazer atividade física num momento muito quente. Então, o ideal é que a gente faça atividade física ou de manhã bem cedo, ou à noite, que já está mais fresquinho. E sempre quando for fazer atividade física, não esquecer de levar a água para ir tomando durante essa atividade. São alguns cuidados que nós tomamos que vão prevenir algumas doenças. Outra coisa é que, se tiver muito seco, por exemplo, 2 semanas atrás, nós tivemos um período de umidade bem baixa, 23%. Então, e aliado, nós tivemos uma queimada importante, e aí é interessante que faça uma nebulização, um aerosol só com soro fisiológico, pode fazer 3 vezes ao dia, que também ajuda a umidificar a via aérea, evitando algumas descompensações. Doutora, você tocou num ponto importante, a gente está com vários focos de queimadas na cidade, na região, comuns, infelizmente, nesse período. Isso acarreta de que forma aí prejuízos pulmonares? Principalmente naquelas pessoas que já têm algum problema respiratório. Então, os pacientes asmáticos, pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, que são aqueles que foram fumantes ou que têm algum tipo de exposição à fumaça de lenha ou carvão, e na nossa região também a queimada, que é muito intensa, esses pacientes podem descompensar porque a mucosa vai estar muito seca, tanto nasal quanto a respiratória, e pela concentração da poluição. Então, eles podem apresentar crises de falta de ar, tosse, né? É uma tosse que geralmente inicia seca, depois fica produtiva. E como a mucosa fica muito seca, ela também abre a porta para germes. Então, doenças virais e bacterianas podem acontecer nesse período. Em relação às pessoas mais afetadas, são mesmo os idosos e as crianças, e os cuidados também, essa questão da água ajuda também, né? Sim. Então, idosos e crianças e aqueles portadores de doenças crônicas geralmente são os mais afetados. E aí sempre vai entrar a questão da hidratação. Hidratar, sempre vai ser a melhor medida, né? E para os pacientes que são portadores de doenças crônicas, o uso regular da sua medicação. Então, se você usa também a medicação de forma correta e de forma regular, você também consegue prevenir esses quadros. Em relação a doenças gripais aí, a gente teve um surto de gripe há poucos meses, ainda bem que a gente está num período mais tranquilo, mas nessa época do ano também ainda há alguns casos. As recomendações são diferentes? Não, vai continuar sendo a mesma. Evitar os ambientes fechados, continuar higienizando mão com água e sabão, e quando não possível, usar o uso do álcool em gel, se possível, o uso de máscara, né? E as vacinas, que a gente não pode deixar de esquecer, que elas são muito importantes. Muitas pessoas pensam que a vacinação ela te protege 100% de uma doença, mas muitas vezes ela te protege da forma grave.
de uma manifestação dessa doença. Então, por isso que a gente está vacinando para o Covid e, mesmo assim, as pessoas também continuam pegando Covid. Mas, algum tempo atrás, as manifestações eram bem severas e hoje a gente tem mais manifestação leve da doença que não leva o paciente para a internação. Então, a vacinação ela é importante. Então, vacinação para gripe, vacinação para Covid, vacinação para pneumonia. Sempre vai ser importante, sempre vai nos proteger, nos ajudar. Muito obrigada pela entrevista. Conversei, portanto, com a doutora Elisângela Anelli, pneumologista. Fica então a dica para você aí completar o seu calendário vacinal, você que ainda não fez. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, doutora Elisângela. Fabi, muito obrigado. Olha, por falar em tempo, né, um fenômeno chamou a atenção dos moradores de Guaraí, sul do estado, né, do Tocantins. Aí olha só esse redemoinho. Pense, meu amigo, né? O redemoinho aí é enorme, né? E só poeira, meu amigo. Pense. Isso impressionou aí as pessoas aí das proximidades. E essa poeira, olha só. Ei, rapaz. Quem gosta muito disso aí é a dona de casa, né? Depois que limpa a casa, né? E lava a roupa. Meu amigo, que coisa, viu? E vai embora, né? Porque vai subindo aí, vai para as nuvens aí, meu amigo. E aí vai. Tem áudio aí, esse aí? Tem. Coloca aí, Duda, esse áudio. Pois é, tá aí, né? Portanto, aí esse fenômeno sempre impressiona, né? Quando é pequenininho assim, a gente já vê naquela intensidade maior como a gente vê por aí acontecendo. E tem lugares aí por esse mundo afora aí que é comum, né? E não é desse daí não. Lá no sul do país, nós já tivemos aí, lá pro lado de Santa Catarina, né? Rio Grande do Sul, já tivemos aí derrubando, destelhando casas e derrubando coisas. Não é fácil, não. Bom, a gente vai agora para um breve espaço comercial e a gente volta daqui a pouco. É isso, Denis Lopes? Nós vamos saber aí como fica vamos saber agora ou depois? Agora. Agora? Então, bora lá. Põe aí como é que fica tempo e temperatura para a gente nessa quarta-feira. Nesta quarta-feira, a circulação de ventos ainda provoca nuvens de chuva em toda a costa leste e no nordeste, mas com atenção entre o litoral de Alagoas e do Sergipe. Nestas regiões vai ser um dia com mais nebulosidade e com chuva que acontece em vários momentos, pontualmente com forte intensidade. Tem previsão de pancadas mais isoladas em Natal e João Pessoa, sem previsão de grandes alertas. Mas em Salvador, o tempo fica instável, o sol até consegue aparecer, intercalando períodos de céu nublado, mas chove a qualquer hora do dia. O tempo ainda segue firme na região de Fortaleza, em Teresina, em grande parte do interior da Bahia e na capital São Luís, mas venta bastante com rajadas de 40 até 50 km por hora ao longo do dia. A máxima não passa dos 28 graus em Salvador, mas ainda chega a 37 graus em Teresina, máxima de 28 graus em Recife e calor de 32 graus em São Luís. Segura aí, a gente volta já, rapidinho. Olha, foi transferida hoje para a unidade prisional de Davinópolis a mulher suspeita de ter dado à luz e ter queimado o corpo do filho recém-nascido. Isso aconteceu no município de Sítio Novo do Maranhão. Ela foi presa na tarde desta terça-feira, após vizinhos fazerem a denúncia, né, e terem encontrado o corpo da criança carbonizado. E isso, encontrar a criança numa área de mato bem próxima à casa dela. E segundo vizinhos, a mulher aparentava estar com 8 meses de gestação. No depoimento na delegacia, a mulher confessou ter feito um aborto e depois colocado fogo no bebê. Que coisa! O corpo da criança já está no Instituto Médico Legal de Imperatriz, onde vai passar por perícia, que irá determinar se o bebê nasceu sem vida ou se sua vida foi tirada depois do nascimento. É lamentável. A gente vê situações
como essa. Isso não é normal, né, gente? A mãe, um instinto protetivo de mãe é algo assim muito forte. E, bom, vamos acompanhando esse caso aí, mas que é um caso lamentável, triste, né? E deprimente Bom, e agora o assunto é comunidade. Uma moradora da Avenida Jacob, ela reclama da falta de iluminação em poste na frente da casa dela há mais de 2 anos. Veja os detalhes aqui com o Gil Rodrigues. Ô Gil, conta. Olá para você que nos acompanha aqui na TV Mil Norte, a TV com a cara de Imperatriz. Estamos aqui na Avenida Jacob, onde aconteceu um acidente há cerca de 2 anos, né? O poste caiu e eu estou aqui com a dona Lucinete, moradora. Dona Lucinete, esse acidente que aconteceu há cerca de 2 anos em Imperatriz, aqui nesse bairro, na Avenida Jacob, como é que está sendo aqui à noite a questão da segurança pública para vocês moradores? Olha, aqui quando a gente vai entrar na casa é muito perigoso. Tem que colocar muita lâmpada para clarear. E você sabe que as lâmpadas que a gente coloca não clareia igual a iluminação do poste. Já houve assalto e já roubaram minha casa, devido à escuridão. Então isso tem causado transtorno para você e para todos os moradores aqui. Eu não sei qual é a dificuldade que está tendo para colocar essa luminária, para colocar essa lâmpada, essa iluminação pública. Eu acho que está uma displicência demais. Então tá aqui, ó, a denúncia feita, né, aqui na Avenida Jacob, a dona Lucilene, a moradora. Dona Lucinete, a moradora. Então tá aí, ó, a denúncia feita aqui pela dona Lucinete, aqui na Avenida Jacob. O poste até agora não foi resolvida a questão da iluminação pública, que causa bastante transtorno para os moradores aqui de todo esse bairro, tá bom? Com essas informações, a gente segue com você aí no estúdio. Aí, portanto, bom, iluminação pública é responsabilidade da Prefeitura Municipal, né, de Imperatriz, né? Iluminação dos postes, então aí, vamos entrar em contato aí com o Fábio Hernandes. Tem uma nota aí? Tem uma nota? E porque é de responsabilidade de iluminação pública, justamente aí da Prefeitura, através aí da Sinfra, e que tem lá um departamento específico. Bom, há uma nota aqui que enviaram para a gente. Não, foi eu que fiz essa nota. Ah, foi você? Denis Lopes está fazendo nota, Denis Lopes? Muito bem. Essa denúncia já foi encaminhada aí há 1 mês, né, para o secretário de Infraestrutura, o Fábio Hernandes, né, que garantiu aí enviar uma equipe até o local. Mas sim, mas você falou para ele quando? Quando? Há 1 mês atrás, então. Ô, Fábio Hernandes, meu filho, bora ajeitar esse poste aí, essa iluminação pública, né? Ver aí essa situação aí. Liga hoje para ele aí, Denis Lopes, para ver aí se... Porque não é uma situação difícil, mas aí demanda tanta coisa e, de repente, é preciso, né? E eu tenho certeza. Se o Fábio Hernandes estiver Avenida Jacó com o quê, sabe? Avenida Jacob, ali próximo Pega do Habitat Brasil. Perto Do Habitat Brasil. Próximo de Habitat Brasil. Então passa direitinho aí para a Sinfra aí para poder, porque foi feito aí, foi falado aí há cerca de 1 mês, né? Então não dá. Então a gente tá cobrando aí, portanto, do secretário, tá? Secretário de Infraestrutura. Essa é a responsabilidade, portanto, da Sinfra. Muito bem, então tá aí. Olha, começou a pagar nessa terça-feira 2 parcelas aí do auxílio taxista, é isso, Denis Lopes? Isso. Cerca de 245 mil taxistas receberão aí o benefício criado para compensar o aumento, né, dos combustíveis neste ano. Como cada parcela equivale aí a R$1.000, cada motorista receberá, portanto, 2.000 neste mês. O benefício está sendo depositado nas contas poupanças digitais do Caixa Tem, o que permitirá ter mais facilidade na hora de movimentar aí os valores. No entanto, o beneficiário deve movimentar os recursos em até 90 dias, né, após o depósito. Caso contrário, o dinheiro volta à União. Não é possível que vai deixar voltar, né, filho? Criado aí pela emenda constitucional que estabeleceu o estado de emergência no país, o auxílio taxista será pago até dezembro. O texto também levou os benefícios sociais como o Auxílio Brasil e o Vale Gás, e criou aí o Pix Caminhoneiro também, né? Ainda no dia 30 deste mês haverá uma repescagem para o pagamento aí das 2 primeiras parcelas aos taxistas que tiveram cadastros enviados pelas prefeituras de 5 de agosto. O Dataprev, né, está analisando aí mais de 25 mil cadastros para conceder o benefício. Tá aí. Depois a gente já está conversando aí
como é o nome do presidente do sindicato? O Joca. Vamos conversar com o Joca aí, porque o Joca esteve aqui conosco falando a respeito. O Joca aí, presidente do sindicato dos taxistas, para ver se está tudo certinho, né, se estão recebendo, se tem uma segunda, se tem uma repescagem aí para outros que não entraram nessa primeira. A gente conversar com ele, entre em contato deles, para a gente poder estar conversando com ele a respeito, né? Olha, tem informações também para quem é motorista de caminhão e está de olho no benefício social que o governo aprovou recentemente. E a novidade é que os caminhoneiros que não transportaram carga de janeiro a julho deste ano, mas querem receber o benefício, devem seguir o passo a passo, né, para se cadastrar, que inclui uma autodeclaração, como mostra esta reportagem que você vê agora na tela. Quem fizer a autodeclaração até o dia 29 de agosto receberá as 2 primeiras parcelas no dia 6 de setembro. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, quase 402 mil caminhoneiros estão aptos para fazer a autodeclaração. No preenchimento iniciado nesta segunda-feira, o transportador autônomo de carga deverá afirmar que atende aos requisitos legais exigidos para recebimento do benefício e que está apto a realizar de forma regular transporte rodoviário de carga. Devem fazer a autodeclaração os profissionais com cadastro em situação ativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Também será necessário informar o Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN, dos veículos cadastrados junto à ANTT. Ele apenas vai autodeclarar que ele é transportador autônomo de cargas, que ele está cadastrado na base da NTT até o dia 31/12/2022 e que ele está exercendo a atividade de forma regular. No primeiro lote pago em 9 de agosto, mais de 190 mil caminhoneiros foram habilitados a receber as 2 primeiras parcelas do pagamento, referentes aos meses de julho e agosto, de R$1.000 cada, totalizando R$2.000. Desses 190 mil, apenas 30% acessaram o dinheiro. Devem procurar ou pelo Caixa Tem ou na agência da Caixa. E se tiverem dúvidas, eles podem ligar também no 111, que a ligação é gratuita, que além de informar se você tem direito ao benefício, também informa, quando não tem, o motivo. Muito bem, então tá aí. Bom, estou tentando aqui a ligação com o presidente aí do Sindicato dos Taxistas, né, o Joca, e para ver se a gente fala com ele aí, para ver se está tudo certinho, né? Estou chamando aqui. Estamos chamando aqui para ver se ele nos atende, né? Aqui, atendeu aqui. Ô, Joca, tudo bem? Tudo bem, pastor. Tá bom, estamos ao vivo aqui no Agora Imperatriz e muito obrigado por nos atender aí. Bom, como é que tá aí? A gente informou há pouco aqui sobre os valores que... Primeiro, quando você conversou comigo aqui ao vivo, aqui numa entrevista, a gente falava justamente de todo aquele cadastro. Já feito aquele cadastro, como é que está o recebimento agora? Não, é o seguinte, como nós havíamos falado aquele dia, o órgão mandou a relação, a primeira relação foi para lá. Então, alguns dos que foram para lá da primeira relação estão começando a receber o dinheiro, o auxílio, né? Uhum. Já foi mandado passar, sim. Então já começou já a receber, não é isso? Já, alguns companheiros já começaram a receber, viu? Uhum. Em Imperatriz são cerca de quantos, Joca? Umas 636, 640 táxis. Cerca de 640 táxis. Sim, exatamente. Tá, esses aí já foram enviados para lá. Pois não, pode falar. Já foi a relação, já foi. A segunda remessa. Foi a primeira e foi a segunda. Ah, ok. Então já foi uma segunda remessa. Mas então vai ter uma repescagem aí, vai? Porque eles vão analisando a proporção que vai chegando, porque é todo o Brasil, entendeu? Aham. Então, como são muitos municípios, 5.000 e poucos municípios, eles vão analisando a proporção que vai chegando. Pois não.
Então, mas aqui já está andando a coisa por aqui, então, né? Na cidade de Imperatriz. Já, nós tivemos informação hoje que alguns companheiros já receberam dinheiro, já caiu na conta deles. Muito bem. Já tem recebido já naquilo que era previsto mesmo, 2 parcelas em agosto? Naquele valor, 2 parcelas em agosto, exatamente. Muito bem. Então tá aí. Joca, eu quero agradecer, só para confirmar justamente aí, né, isso que a gente acabou falando há pouco aqui, mas especificamente falando aqui de Imperatriz, quero agradecer sua presença aqui no nosso programa, mesmo por telefone, e passando para a gente aí as informações. Obrigado, viu? Tudo bem. Estou à disposição, pastor. Boa sorte, boa tarde. Boa tarde. Tá aí, portanto, né, conversamos aí com o Joca, que é o presidente do Sindicato dos Taxistas. Então tá aí, já começaram a receber, portanto, esse valor. Em agosto, 2 parcelas, portanto, R$2.000. O programa de educação tutorial, que é vinculado à Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, campus Imperatriz, está com vagas abertas para cursinho social de pré-vestibular, o Enem 2022. As vagas são para estudantes que concluíram o ensino médio em escola pública, como no Centro também de Ensino Mourão Rangel, Estado de Goiás, Raimundo Soares e Newton Barjonas. Nesta quarta-feira, o estudante precisa manifestar interesse através do formulário online disponível para você aí no link da prefeitura. Não é isso, Denis Lopes? Isso. Tá? Então tem aí. E na quinta-feira será feita aí a convocação para a matrícula. Na sexta-feira é para ser entregue a documentação, que é o RG, comprovante de matrícula ou certificado de conclusão do ensino médio e comprovante de inscrição nas provas para ingressar o Enem, né, a UFMA e também aqui o EMASU, tá? Então tá aí para você essa oportunidade. Denis Lopes, só volta um pouquinho para eu ver aqui aquele link, né, para a gente poder estar passando para você. Não perca prazos, viu? Você tem que demonstrar interesses também para você poder fazer essa capacitação, né, para o vestibular, tá? Então aí, ó, você entra no linktr.ee/PET UFMA Imperatriz, tá certo? Ou senão você vai lá no UFMA, né, Imperatriz, Universidade Estadual da Região, o EMASU também, você vai lá na UEMASU e você vai buscar justamente aí essas informações para essa capacitação. E boa sorte. Olha, foi realizada hoje pela manhã na Câmara Municipal de Imperatriz uma audiência pública para discutir a violência contra as mulheres no Maranhão, que só este ano 25 casos de feminicídio já foram registrados no estado, viu? Diga lá. São 35. 35? Então eu estou recebendo a atualização aqui de que 35 casos de feminicídio. Quem tem detalhes para a gente é a Fabi, não é isso, Denis? Põe na tela. Olá para você e para todo mundo ligado na programação da TV Meio Norte. Sobre esse assunto, eu converso agora com a vereadora Cláudia Batista. Vereadora, então essa audiência pública foi solicitada por você, né? E a gente está nesse mês de enfrentamento à violência contra a mulher e essa semana as ações também têm sido intensificadas. Exatamente. Esse mês de agosto, Agosto Lilás, onde nós trabalhamos o enfrentamento ao feminicídio, nós temos apresentado na Câmara Municipal um projeto que fala sobre Maria da Penha vai às escolas, um projeto para que as escolas municipais tragam para o seu calendário escolar uma semana de conscientização para os adolescentes, jovens, porque essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, eles às vezes estão vivendo isso em casa e não sabem como agir, não sabem como se defender. E a gente precisa estar fazendo isso, a audiência pública de suma importância, sendo muito bem aproveitada para que a sociedade tome conhecimento que violência contra a mulher não tem desculpa, tem lei. E que a gente precisa que todas as pessoas se conscientizem disso e a gente, mulher ajudando outra mulher, para que a gente não veja tantos casos quando nós ligamos os noticiários, tantos casos de agressões, não só físicas, como psicológicas, emocionais e também quando a gente chega ao fato de caso que é o feminicídio, né? E quantas famílias têm sofrido, porque não é só aquela pessoa que sofre a violência, toda a família enfrenta o problema junto.
E como você falou, a violência ela não abrange apenas o aspecto físico, né? Às vezes é patrimonial, psicológico e entre outros. Em relação à denúncia, a gente tem uma dificuldade ainda, né? Como é que está esse cenário? Como é que se observa aqui em Imperatriz? As mulheres têm tido mais coragem de denunciar? Sim, é isso, por isso exatamente o projeto de lei, para que haja mais força, mas a gente tem visto que as mulheres estão sim se encorajando mais para essa denúncia. E é isso que a gente quer enfatizar, que é que nessa semana de enfrentamento ao feminicídio, essa consciência venha para você, vizinha, que talvez saiba, suspeita e tem medo de denunciar, não pode ter medo, precisa denunciar, você vai ser mantido no anonimato, para que você possa salvar uma mulher. Então, mulheres têm procurado, sim, a Casa da Mulher Maranhense, tem procurado a Delegacia da Mulher, tem feito a denúncia, e isso é muito importante, e nós estamos de parabéns, e você que está em casa também, quando você levanta essa bandeira para ajudar outra mulher. E é importante as mulheres de Imperatriz se conscientizarem que existe, sim, essa rede de apoio, como você falou, né, para que elas tenham mais coragem e não se sintam sozinhas. Sim, tem essa rede de apoio. Nós temos aqui as delegadas, né, da mulher, e elas estão aqui. Tem atendimento psicológico, tem o acolhimento se tiver que sair de casa. Então, tudo isso tem no município. O Estado também oferece. Você só precisa procurar, não ficar sofrendo sozinha, não ficar aguentando tudo isso sozinha, porque você tem aonde buscar ajuda, e essa ajuda está entre nós mulheres. Ok, eu agradeço a entrevista. Conversei, portanto, com a vereadora Cláudia Batista, direto aqui da Câmara Municipal, com essas informações. Eu volto com você aí no estúdio. Muito bem, então tá aí. Olha, a gente vai para um breve espaço comercial e a gente volta no nosso último bloco rapidinho. Olha, agora a gente vai mostrar na íntegra uma pesquisa, né, do Instituto da Data Ilha, realizado em 3 cenários no Maranhão, né, para a corrida no Palácio dos Leões, ao Palácio dos Leões. E confira aí, portanto, aí na tela. E tá aí pra gente aí? Cadê? Reportagem. A reportagem? Já tá? Então, pô, roda aí pra gente, Duda. Carlos Brandão lidera com 10,7%, Laércio Bonfim com 9,7%, Everton Rocha 5,7%, outros 3,4%, Edivaldo Holanda Júnior 1,1%, branco ou nulo 3,6%, não sabe ou não respondeu 65,8%. Na pesquisa estimulada, Carlos Brandão lidera com 27,4%, Everton Rocha, 18,1%, Laércio Bonfim, 16,3%, Edivaldo Holanda Júnior, 9,7%, Simplícia Araújo, 2%, Estes Dias, 0,9%, Enilton Rodrigues, 0,7%, Frank Costa, 0,6%, Professor Jonas Moraes, 0,4%, Nenhum, 12,9%, Não sabe ou não respondeu, 10,8%. Nos votos válidos, Carlos Brandão continua na liderança, com 35,9%, Everton Rocha, 23,7%, Laércio Bonfim, 21,4%, Edivaldo Holanda Júnior, 12,8%, Simplício Araújo, 2,6%, Estes Dias, 1,2%, Enilton Rodrigues, 0,9%, Frank Costa, 0,8%, Professor Jonas Moraes, 0,6%. Vamos conhecer agora quem são aí e o perfil, né, dos novos candidatos ao governo do Maranhão. E Diana Mello tem os detalhes. Em 2022, o Maranhão tem 9 opções para ocupar o Palácio dos Leões. A TV Meio Norte vai mostrar o perfil de cada candidato, obedecendo a ordem alfabética para essa apresentação. O PSB traz o atual governador Carlos Brandão para a reeleição. Brandão tem 64 anos, nasceu em Colinas, Maranhão, é casado com Larissa Brandão e pai de 2 filhos, Gabriel e Letícia. Carlos Brandão ocupa o atual governo do estado, é médico veterinário, empresário e político. Brandão iniciou a vida pública em 1990, quando foi secretário adjunto de Estado do Meio Ambiente. Em seguida, ele foi eleito deputado federal por 2 mandatos consecutivos. Já o PSD traz Edivaldo Holanda Júnior, de 44 anos, ex-prefeito de São Luís,
é casado com Camila Braga, com quem tem 2 filhas, Thalita e Vitória Holanda. Nasceu na capital e foi vereador por 2 vezes e deputado federal de 2010 a 2012. Edivaldo Holanda é empresário, advogado e político. O PSOL traz Enilton Rodrigues, que tem 42 anos, é natural de Arame, Maranhão, é engenheiro florestal, especializado em gestão pública e política, militante do PSOL desde a fundação do partido, casado com Aline Varão, com quem tem 5 filhas, Júlia, Sofia, Tarsila, Luna e Vitória. Na carreira política, já tentou ser vereador no município de Arame e deputado estadual. Atualmente é presidente do PSOL no Maranhão. Franklin Costa é candidato pelo PCB. Tem 43 anos, nasceu em Imperatriz, tem ensino médio completo e é funcionário público municipal. Franklin Costa já foi candidato a vice-prefeito de Imperatriz em 2020, na chapa encabeçada pelo candidato a prefeito Sandro Ricardo, também do PCB. O PSTU traz Ertes Dias, que tem 51 anos. Nasceu em São José de Ribamar, casado com Claudiceia Durans, pai de 3 filhos, Áquio, Ertínio e Laura Daltron. Professor de História na Rede Pública Municipal de São Luís. Em 2018, Ertes foi candidato a vice-presidente do Brasil pelo PSTU e em 2020 chegou a concorrer para o cargo de prefeito de São Luís. O Democracia Cristã traz Joás Moraes, natural do Piauí, mora no Maranhão há pouco mais de 30 anos, casado e pai de Mel, Eloá e Joás Júnior. Ele é professor há 22 anos, sendo mestrando no Programa de Mestrado Profissional em Letras na Universidade Estadual da Região Tocantina, a UEMASU. Professor auxiliar da UEMASU e também atua como assessor técnico para captação de recursos e gestão pública municipal. O PSC apresenta Laésio Bonfim, de 44 anos, piauiense, nascido em Marcos Parente, casado com Juliana Lopes e pai de 3 filhos, Letícia, Lavínia e Lucas. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Estadual do Piauí e é médico concursado do Instituto Federal do Maranhão e da cidade de Balsas, no sul do estado. Laésio foi prefeito de São Pedro dos Crentes em 2016, sendo reeleito em 2020. Simplício Araújo é o candidato do Solidariedade. Tem 53 anos, nasceu em Bacabal, casado com Yasmine, pai de 3 filhos, Isabela, João Lucas e Beatriz. O candidato foi secretário de Indústria e Comércio na gestão do ex-governador Flávio Dino entre 2015 e 2021. Ele também é deputado federal, tendo atuado entre os anos de 2011 a 2015, quando era filiado pelo Partido Popular Socialista, que atualmente é o Cidadania. O PDT traz o Everton Rocha, de 42 anos. Nascido em Imperatriz, é casado com Sâmia Bernardes Rocha e pai de Miguel e Gabriel. Graduado em administração, atualmente ele é senador do Maranhão. Ele já foi deputado federal pelo Maranhão por 2 mandatos. O Everton também foi secretário extraordinário da Juventude do Maranhão e secretário estadual de Esporte e Juventude. Ambos os cargos assumidos durante o governo de Jackson Lago. Foi assessor especial do Ministério do Trabalho e Emprego em Brasília de 2009 a 2011. Vamos falar agora dos fundos constitucionais que emprestaram até maio deste ano 20 bilhões a empresários e pequenos agricultores. A reportagem da TV Brasil na tela do agora. De produtores rurais a empresários do comércio ou serviços, seja na cidade ou no campo, exemplos de quem pode usar os recursos dos fundos constitucionais. Até maio, a soma das contratações de crédito dos fundos do Norte, Centro-Oeste e Nordeste já havia ultrapassado os 20 bilhões de reais. Wilson é um dos contratantes. Ele tem uma rede de mercearia no Maranhão e conta que conseguiu se estabelecer graças ao financiamento do Fundo do Nordeste. Eu não poderia deixar de dizer o quão importante foi o primeiro financiamento da primeira loja de São Luís por este recurso do FNE, que foi a loja da Coama, que hoje é a nossa matriz.
Já a Benedita é uma produtora rural no Pará que vende fruto do dendê. Ela também recorreu ao financiamento para ampliar o negócio e foi do Fundo do Norte. Eu ampliei para 49 hectares já com produtora integrada. O FNO chegou na minha vida a partir do dendê de 2001. Os fundos constitucionais foram criados com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país e são coordenados por meio das instituições financeiras federais de caráter regional. Os fundos apoiam todos esses pequenos, médios e grandes empreendedores. Para acessar o financiamento, basta procurar o Banco Regional local. Então, no caso do Norte é o BASA, né, o Banco da Amazônia, o Banco do Nordeste na região Nordeste e o Banco do Brasil aqui no Centro-Oeste. Muito bem, tá aí. Acabou, né, Denis Lopes? A todos vocês, assim, uma boa tarde a todos e muito obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã a gente tem esse encontro aqui, ó, marcado às 13 horas. Fica com Deus e logo mais à tarde, finalzinho da tarde, às 5h45, né, Ronaldo está aí com você com muitas notícias, muitas informações e até amanhã, se Deus quiser. Fica na paz.